Quero deixar uma palavra para você, para sua meditação, para o cuidado da tua alma, em nome do Senhor Jesus. Ezequiel 13, a palavra do Senhor vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor Jesus, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dize aos que só profetizem de seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Glória a Deus, igreja. A palavra de Deus, ela vai evidenciar a característica dos servos do passado que tinha autoridade concedida pelo próprio Deus. Então, sempre que você for pegar a palavra de Deus, você vai conseguir identificar a característica e também a posição da liderança de seus povos, desfrutando da influência. Então a palavra sempre vai deixar em evidência a declaração de quem é servo de Deus e quem não é. Igreja, a palavra vai dizer que o Senhor estava falando aqui, que eles tinham que receber a mensagem do Senhor. Primeiro o profeta ele recebia a instrução do Senhor. Então por isso que vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Então Ezequiel e Jeremias, a palavra de Deus vai dizer que os falsos profetas perseguiam ele, porque eles andavam no seu próprio entendimento e eles não estavam sendo encaminhados pelo Espírito de Deus. Então esses falsos servos, eles anunciavam na nação de Israel um falso evangelho e eles não cumpriam a lei do Senhor. Então o Senhor estava dizendo que haveria um julgamento. E o julgamento do Senhor está às portas, igreja. Porque o Espírito Santo ele não atua nas revelações de doutrinas errôneas, doutrinas demoníacas que não fazem a vontade do Senhor. Era anunciada a palavra do próprio Espírito deles, das emoções dele, não o que estava escrito na Escritura. E hoje não é diferente. Então cabe a mim, cabe a você examinar o ensinamento, olhar para a palavra de Deus e deixar que Deus venha falar com você, para que você não fique iludido e enganado com essas meias verdades que você vai ver hoje por aí. Então o Senhor, aleluia, ele estava falando: cuidado, que os falsos profetas são aqueles que mostram a sua face sedutora, carrega hipocrisia, cheio de engano. Ele seduz a pessoa, ele carrega hipocrisia, apostasia, engano. E eles amam a si mesmo. Então ele se esconde através do evangelho. Então o Senhor estava falando para a gente ter cuidado, porque aquele que não traz a palavra de Deus, mas só pronuncia somente palavras humanas que vai mexer com as suas emoções, cuidado, porque Jesus nos ensina uma maneira de combatê-los, vendo os frutos que eles produzem. Irmã, como eu sei que é um falso profeta, você tem que analisar os frutos dele. Você tem que saber se ele fala o que está de acordo com a palavra de Deus ou se ele fala coisas do seu próprio sentimento, que vai agradar você na carne e não no espírito. Porque lá em Mateus 7,15 vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Meus irmãos, os falsos profetas são aqueles que querem passar de homens de bem, que se aproveita dos cristãos, da lãzinha da ovelha, para enganá-los. Se passa como cristã para enganá-los. Mas o Senhor traz esse alerta aqui, minha irmã, meu irmão, para a sua vida. Que aquele que é considerado um falso profeta, ele não fala o que está na Escritura, que é sobre o arrependimento, sobre o pecado.
Ele não representa a Deus. E o Senhor está dizendo que as propagandas que eles fazem dentro da igreja é dos seus próprios pensamentos, dos seus entendimentos. Porque eles não querem ser tomados pela autoridade de Deus, que é a palavra que vai salvar e libertar. Mas eles querem ficar iludindo os povos com os falsos ensinamentos. Então, você pode me perguntar como eu identifico quando aquele lugar onde eu vou, ou aquele pastor é um falso profeta. É só você ver se ele prega a palavra de Deus. Se ele prega contra o pecado, contra o arrependimento, se ele prega o juízo do Senhor, que está às portas. Então é isso que o Senhor falou, você vai identificar. Se você não vê nada dessas qualidades, se ele só prega emoções, você pode, aleluia, sair fora desse falso profeta. Porque os falsos profetas, eles causam muitos problemas. E Deus não se agrada, porque eles falam mentiras. E nós devemos evitar os falsos profetas. E os sinais que eles emitem são claros. As profecias que não se cumprem, parece óbvio. Você às vezes vê alguém falando de problemas emocionais parecido com o que você passa. Mas muitas das vezes não foi Deus que mandou falar. Eles têm perguntas óbvias. Eles falam profecias parecidas, óbvias, né? Então você tem como identificar. E quando ele demonstra os seus frutos do Espírito na vida deles, você sabe, você conhece quando uma pessoa, ela realmente tem interesse de ajudar você, a sua alma, a você ganhar o reino dos céus, a ter coroa na tua cabeça. Você identifica, ou se ele só está querendo ali, te devorar, levar todo o seu dinheiro. Então, o Senhor lhe fala que você vai identificar mais uma vez quando os ensinos não são bíblicos. Tá bom? São ensinos que é para alimentar teu ego, a sua carne, suas emoções, né? E não fala sobre o arrependimento e a santificação. Então, o que Deus ele vai fazer com os falsos profetas, minha irmã? Igreja, o Senhor ele vai falar. Não acredite nas profecias desses falsos profetas. Não se alimente das falsas esperanças que ele te dá, minha irmã. O que eles anunciam para o futuro não passa de visões que tiveram por sua conta própria. Eles não vêm da boca do Senhor. Esse negócio que você está recebendo uma chave dourada, tô vendo uma chave dourada, tô vendo a chave do carro. Cuidado, minha irmã. Você já foi casada e falando que você vai casar de novo. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Você é casado e falando que você, aleluia, vai encontrar o amor da sua vida. Cuidado, meu irmão. Deus já te deu a tua casa e falando que você vai ganhar uma chave de casa. Pelo amor de Deus, você tem que assimilar. Como que Deus vai me dar mais uma casa se eu já tenho minha casa e eu não estou querendo comprar nenhuma casa? Você tem que assimilar, igreja, para você saber quem é o falso profeta. E eles acrescentam, viu? Eles atraem. E eles não pregam sobre a palavra. Pode entrar aí nas redes sociais. Se você vê alguém pregando o que não é bíblico, só falando de revelações e profecias, cuidado, porque eles inventam doutrina que estão contradizendo ao sentido claro da Bíblia. Glória a Deus. Gálatas 1, versículo do 6 ao 9, pode ler lá. Glória a Deus, e eu quero te dizer que Jesus, mais uma vez, igreja, ele nos alerta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vê até vos vestidos de ovelha, eles vêm. Mas interiormente são os lobos devoradores. E pelos seus frutos você vai conhecer, minha irmã. Você está vendo aí na internet? Está vendo aí nas igrejas? Não está pregando o que é bíblico, o que está na palavra? É falso profeta.
está dando revelação, que está enchendo você de esperança, e você sabe que não é de Deus, é falso profeta. Então cuidado, porque na religião, um falso profeta, quando se levanta, ele tem um dom da profecia do seu próprio entendimento, ou seja, não é divino não. Ele fala no nome de Deus, mas faz tais alegações para fins malignos. Ele revela com interesse. Ele abre igreja por interesse, para fins malignos, para encher seus bolsos de dinheiro e para te enganar e te iludir. Mas eu quero te dizer que a maior profecia é a Bíblia. Porque o Senhor vai dizer lá em Apocalipse que o falso profeta, ele está aí. Ele está aliado com o anticristo e com a besta. Eles vão vir e você tem que estar preparado. Porque se você não vigiar agora e está caindo aí nas falsas profecias, imagine quando eles virem. Então o Senhor está falando esse alerta para mim e para você. Vamos ficar alerta. Amém? Porque o Senhor, Ele está cuidando de você. Aleluia, louvado seja Deus. Então fique com essa palavra. Em nome de Jesus, receba da parte do Senhor livramento e discernimento espiritual na tua vida. Falar em nome de Deus e afirmar para alguém que foi Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só para dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mentir em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou. Dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal.